Muitas coisas podem te empreender nos jogos, seja pela sua gameplay, pelo seu design, sound design, músicas, entre outras coisas. Mas tem outro fator determinante que pra mim faz com que eu me apaixone pelas experiências que eu tenho com jogos, a história. Fala galera do Game7 e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar de alguns jogos que nos encantaram pela sua história, seja por ser profunda, divertida ou até mesmo aquele jogo que tava precisando pra dar aquela chacoalhada pra gente se divertir ou até se desligar numa tarde de domingo. Confere aí. E pra gente começar logo com o pé direito, cara, tem um jogo específico que me marcou muito na época do PlayStation 3. Zerei recentemente pela Plus, a versão que tem um remake também gráfico, você já deve saber de qual que eu vou falar. E até pros PCs hoje tá disponível também. Nada mais, nada menos do que The Last of Us. Cara, é impressionante como o jogo conseguiu passar as emoções, os conflitos internos dos personagens, cada angústia, cada sucesso, cada preocupação, a transformação, arcos de personagens de forma tão natural, tão incrível e tão fluida. Olha, eu costumo dizer que tem poucos jogos que nos marcam realmente. Esse é um dos que me marcaram, porque além de ter uma jogabilidade que eu acho muito boa até hoje, é viciante você tomar aquelas mini decisões em pegar armas, fazer bomba, fazer curativo, você se proteger, atrair mais inimigos ou não, os modos mais difíceis, mas uma coisa sempre me chamou a atenção, a história. É interessante você ver como o Joel, que é o personagem central desse jogo, logo no início você é pego com uma surpresa muito grande, e olha só, se você nunca jogou Last of Us, cara, aqui é um pequeno spoiler, mas acho que essa altura todo mundo sabe, já que tem série, tem tudo, né? Você começa controlando a filha dele, a Sarah, e ela morre nos braços do pai, o que por si só já é um soco no estômago, aquele início, pega muita gente de surpresa, acostumado com tudo dando certo, tudo sendo umas mil maravilhas, e vê uma bomba dessa. Você vê a personalidade do Joe se contorcendo de um pai trabalhador que as preocupações são os boletos da casa, até um guia amargurado que se fecha sobre suas emoções e não se abre com mais ninguém, nem mesmo com aqueles que estão próximos ao seu redor, causando indiferença, por muitas vezes se afastando e selecionando ao extremo apenas as pessoas com quem tem contato e que geram um pequeno nível de confiança. Tem a Tess também, que é como se fosse alguém que traz ele um pouco para a luz dessa escuridão, dessa imensidão que ele se tornou, dessa amargura, e todo o arco em conhecer a Ellie, que é uma carga humana, antes de saber de todo o enredo que ela leva sim a cura para a humanidade, os eventos, os diálogos, cara, que acontecem em cutscenes e até em gameplay quando você tá fazendo uma coisa ou outra, são anos-luz diferente do cansaço que a gente vê na fórmula da Sony de hoje. Esse jogo pra mim tem também a história ainda melhor do que o The Last of Us Part 2, personagens são bem mais construídos aqui ao meu ver do que simplesmente aquela história de vingança e não tem como, é uma das melhores histórias que eu já vi no videogame. Esse jogo ele tá disponível hoje na PlayStation Plus Extra, a versão remake, que é muito bom, já foi dado na Plus a versão remaster, tem pra PlayStation 3, tem também para PC, que até inclusive nesse momento do vídeo você encontra na nuvem, tá na promoção por R$104. Então, cara, mesmo ele não sendo os jogos mais baratos que você tem por aí, só o fator dele ter essa história muito boa, você poder rejogar em modos difíceis, diferentes, cara, vai por mim. A história desse jogo, a forma humana como é tratado os conflitos, o mundo se acabou, pequenas comunidades se formaram para poder sobreviver, cada comunidade mostrando que realmente a natureza humana pode ser um pouco mais sombria do que ela realmente é. Impressionante esse jogo, vale demais a pena você conhecer The Last of Us, se é que a gente já não conhece, né? E para você aproveitar melhor esses descontos da nuvem, eu também tenho uma ótima indicação também aqui de várias lojas que você pode usar essas dicas, hein? É o Cuponomia. Cuponomia é um site, um aplicativo, uma extensão de navegador que você pode colocar e toda compra, além de você ter vários cupons para te colocar em a par de promoções, você também pode ter cashback nas suas compras, ou seja, você compra lá com desconto usando o cupom, pega um cashbackzinho e quando juntar R$20 desses cashbacks, você saca diretamente na sua conta. É muito bom, cara. E se inscrevendo pelo meu link no comentário fixado na descrição do vídeo, você já começa com R$5. Então é comprar, mais barato, receber para comprar de volta. Muito obrigado pelo apoio, Cuponomia. E vamos seguir. Pegando aqui ainda a Naughty Dog, cara, teve um tempo que ela tava foda, meu irmão, lançando pedrada atrás de pedrada. Foi assim que eu conheci um dos primeiros jogos, cara, que veio com o meu PlayStation 4 na época, que hoje inclusive tá também no PC, que é Uncharted 4. Hoje ele tá num bundle, cara, tanto pra PlayStation 5, tá também na Plus, pra você poder jogar esses jogos. Ele também tem pra PlayStation 4, a versão separada, Uncharted 4, e também tem um bundle, como eu tava falando, pra PlayStation 5 e pra PC, que é o Legacy of Thieves, ou em português, o Legado dos Ladrões, que você conta tanto
tanto com Uncharted 4 como Lost Legacy, que é uma espécie de DLC standalone que faz a história das personagens femininas, que é muito massa também. Uncharted 4, cara, é tão bacana porque ele lembra muito um filme Sessão da Tarde, mas os eventos que acontecem, o bom humor do Nathan Drake em tirar tanto sarro com as situações, sendo aquele personagem canastrão, aquele piadista que tem humor pra tudo, fazendo sátiras a todo momento, sendo irônico, é um show à parte. É um jogo altamente divertido, mecânicas são sim muito parecidas, é um jogo linear, mas te dá boas horas, os visuais estão estonteantes, você é um caçador de tesouros à la Indiana Jones, que teve muita inspiração para criar Nathan Drake, e aqui você vê ele em conflito pessoal também, pois ele está aposentado, e ele está vendo que a vida comum talvez não seja para ele, não está se adaptando a estar em paz, parece aquela pessoa que se acostumou a um estilo de vida e não consegue largar daquilo. Em paralelo a isso, ele conhece o seu irmão, Sam, que estava desaparecido há muito tempo, que o leva para uma outra expedição, e aí, cara, se prepare para tu explorar ambientes bonitos ao extremo, aquela sensação de caçador de aventuras à la Indiana Jones, à la Lara Croft, tá presente aqui. O jogo é emocionante, tem muita parte boa da história, muitas cutscenes legais, a jogabilidade é bacana, você pode tanto golpear, atirar com armas de fogo, escalar, usar o gancho, cara, literalmente é um jogo divertidíssimo para você jogar. E se prepare para ter partes em stealth, invadir festas dos ricaços, fugir de perseguições de adrenalina pura, seja em moto, em barcos, cara, toda aquela receita de bolo de um bom filme de ação de Sessão da Tarde tá aqui, a história é muito bacana. E o Nathan Drake, quem diria, mostra uma evolução de personagem e os personagens ao seu redor como uma espécie de comparar que vida é que é pra ele. Traz um paralelo muito bacana na nossa vida. Será que a gente reclama muito do que nós temos? A vida antiga é melhor? O que a gente tá disposto a abrir mão para poder mudar de vida ou pra gente permanecer naquela anterior? É um ótimo jogo, eu considero que você deveria jogar também. Ele tá também no PlayStation Extra, como acabei de falar, e também tá no PC, que inclusive você encontra na nuvem nesse momento, ele por apenas R$ 67,00. É um preço excelente, porque ele tá nesse momento na nuvem, um pacote, e na Plus já tem os dois, mas se você também quiser comprar, tem ofertas também, até de mídia física pro PlayStation 5. É sensacional. Esse jogo fecha com chave de mestre. E você não precisa nem ter jogado os anteriores para saber tudo. Mas se você quiser, tem a coleção do Nathan Drake também na PlayStation Plus, que vale muito a pena. Se você gostou de Alien, Oitavo Passageiro, dos filmes que vieram depois, gosta de bom jogo de terror, temos aqui Alien Isolation. Nesse jogo você controla Amanda Ripley, a filha da Ripley dos filmes clássicos. E após receber uma gravação de sua mãe, ela é destinada a uma missão para poder investigar justamente a nave em que sua mãe estava. E olha que interessante, eu vou dar uma roubadinha aqui, porque a história do jogo é muito bacana mesmo, mas a história se torna ainda melhor pela ambientação, que eu nunca vi um jogo retratar tão bem o que é um xenomorfo. E o melhor, a inteligência artificial dele é tão bem feita, cara, que você se esconde, mas ele te acha, mesmo você estando escondido. É um jogo muito bom, se você curte esse jogo de stealth, fica ligado, muitos sustos, a inteligência artificial se adapta, você vê toda a questão de informações extras para você que curtiu os filmes em formato de documentos, algumas cutscenes são bem bacanas, e principalmente toda aquela tensão, aquele clima, olha, é um barato esse jogo. Então o jogo que vira e mexe tá barato, inclusive até no PC, cara, tu encontra ele na nuvem também hoje, por R$ 44,75. Confere se você curte esse universo Alien, não vai se arrepender. O que falar de um jogo que trata a chuva como um aspecto quase como sendo um personagem, que você encontra uma trama de personagens investigando um serial killer? É isso que acontece em Heavy Rain. Heavy Rain, cara, foi um jogo que na época me chamou muita atenção e eu não tinha um PlayStation 3. Achei que o jogo ia sair para várias plataformas, eu tinha só o PC na época e eu fiquei decepcionado. Tempos depois eu consegui o PlayStation 3 e finalmente pude jogar esse jogo, que conta com suas versões melhoradas e remasterizadas para PlayStation 4, PlayStation 5 e até mesmo para o PC. Aqui você está numa trama em que se é investigado o sumiço do filho do personagem principal e também o assassino do origami, onde após todas as suas vítimas serem feitas, ele deixa uma peça de origami, que é aquela arte de dobrar papel. Espera aqui por personagens que mostram os dramas, as mudanças de suas vidas diante desses assassinatos, conflitos internos, personagens muito bem escritos e uma trama que pode surpreender. Eu sempre achei legal jogos de detetive, desde que sendo bem ambientados, não se tornem chato, tenham mecânicas legais, mas aqui é um jogo para aqueles que gostam literalmente de como se fosse quase como um filme interativo. Mas é tão bem feito, cara, que se você gosta de filmes de detetive, além dele ser um jogo barato, tá disponível na Plus, já foi dado pela Plus, inclusive também, tá no PC também, vira e mexe tá baratinho, como essa promoção que vocês estão vendo na nuvem, que ele está por simplesmente R$ 11,99.
centavos. Baratinho, cara, esse aqui. Pega que eu tenho certeza que você vai gostar dessas tramas que são apresentadas. E por último, um jogo que me surpreendeu muito, que foi um jogo que eu fiquei, cara, 50 horas pra jogar a missão principal. Tá na minha lista, uma lista muito seleta de pouquíssimos jogos que eu quero rejogar, que é nada mais nada menos do que Red Dead Redemption 2. A história de Arthur Morgan fora da lei com seu grupo, o grupo saindo daquela mudança, aquela transição do Velho Oeste para um tempo mais recente, onde as gangues estão acabando nos Estados Unidos, toda a liberdade absurda do jogo, tudo que acontece ao redor dos personagens, os NPCs, cara, sensacional. O arco do Arthur Morgan é uma das coisas mais impressionantes, onde tem simplesmente um dos melhores diálogos do videogame de todos os tempos, na minha opinião, que é quando o Arthur Morgan, por um motivo lá que eu não posso dizer para não dar spoiler, diz para uma feira que sim, ele tem medo da morte, de tudo que ele fez e para onde ele pode estar indo, tá? Toda essa análise filosófica é simplesmente genial. Os personagens mudando ao seu redor, pessoas complexas com mais de uma camada, você se sente um fora da lei. Você tem, cara, dá vontade de você sair explorando o mundo de tão bonito que ele é. É simplesmente, cara, um jogão. Vira e mexe, você acha ele por R$75 na PSN, Xbox tá barato, no PC. É sensacional. Fica de olho na nuvem, que vez ou outra ele aparece em promoção por lá também. Esse jogo é um daqueles que você joga, para e pensa, poxa, eu acho que eu nunca mais vou ver algo tão bem feito assim na minha vida. Bom, então é isso, esses são alguns jogos que a gente selecionou pra vocês, de história que nos marcaram. É claro que tem muita coisa que aqui ficou de fora, e se vocês gostarem a gente faz uma parte 2, quem sabe até mais parte também. Deixa aí embaixo quais são as melhores histórias que já te cativaram em um videogame. Eu ia citar também, cara, Clair Obscur Expedition 33, mas eu já citei em vários vídeos, então pra não ficar muito repetitivo. Grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!